Abre a sua Bíblia, João, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. É uma passagem bastante conhecida, muitos já ouviram falar sobre esse homem chamado Nicodemos. Capítulo 3, todos acharam? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Põe a sua Bíblia sobre a sua cadeira, e você vai ter um momento agora para falar com Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito preciosa. Ela é preciosa e importante para a nossa vida. Queria dizer para todos essa noite, gostaria de pedir, por favor, acesse seu WhatsApp, por favor. Nós estamos tendo esse desgosto aí, pessoas acessando o WhatsApp, conversando durante o culto, tanto quem está na galeria quanto está aqui embaixo. Esse momento agora está reservado ao Espírito Santo falar com a igreja. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Não é o pastor Roberto, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Essa palavra hoje não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. E quero considerar que todos que estão aqui dentro são nascidos de novo. E nós vamos ver isso à luz da palavra, se realmente nós nascemos de novo. Então eu gostaria de orar contigo, quero te pedir que você na tua oração peça o Espírito Santo para falar contigo. Porque essa palavra não pode ser ministrada apenas por uma oratória de um homem. Essa palavra ela é ministrada através do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na mente de cada um de forma individual, trata com cada um e fala com cada um de nós de maneira individual, fazendo com que a gente entenda qual é o verdadeiro propósito dessa mensagem que nessa noite será pregada. Então não distraia a tua mente. Você consegue falar com Deus agora, para Ele falar contigo? Você consegue fazer isso? Fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, meu Pai, diz o profeta, que é fogo que queima. A Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. Deus, eu te peço nesse momento, que esse ambiente agora seja um ambiente totalmente espiritual, que Satanás não tenha nenhum acesso a esse lugar, que todas as pessoas dentro desse recinto possam receber a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo venha tratar conosco, e venha nos revelar, ó Pai, qual é a Tua vontade para com a nossa vida. Fala conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos, e no nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, como tema da mensagem, nós vamos falar sobre o novo nascimento. Embora muitos já ouviram essa mensagem por deveras vezes, mas nós vamos nessa noite comentar a respeito dessa passagem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus se renova todo dia. Você pode ouvir a mesma mensagem todo dia, eu tenho certeza disso. O Espírito Santo vai falar de maneiras diversas, através do mesmo versículo, da mesma palavra, porque o nosso Deus,
E o Espírito Santo também, ele é dinâmico, ele fala de maneira precisa e ele traz ao conhecimento de todos nós aquilo que nós precisamos para a nossa vida com Deus. Nós estamos aqui diante de um texto sagrado, onde nós vamos falar a respeito de um homem chamado Nicodemos. Esse homem aqui, nos versículos que se iniciam, diz que esse homem chamado Nicodemos, ele era um principal dos judeus. Em algumas traduções diz que ele é o príncipe dos judeus. Era um homem muito importante, era um homem que com certeza fazia parte do sinédrio, com toda certeza também era um fariseu. E esse homem então, ele vai ter um encontro com Jesus Cristo, ele vai se encontrar Jesus, e a Bíblia fala para a gente nesse versículo de número 1 aqui, um fato até interessante da gente observar. Esse homem chamado Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus, mas ele não vai durante o dia, ele não vai a uma sinagoga, ele não vai na casa de Pedro durante o dia, ele vai se encontrar com Jesus à noite. Algumas deduções podemos fazer em relação a isso, porque Nicodemos, ele era um homem muito importante, ele era um homem que gozava de muitos privilégios, embora era um homem religioso, um homem que fazia parte do sinédrio, talvez ele não poderia, de maneira alguma, encontrar com Jesus publicamente durante o dia, porque isso poderia comprometer a sua religião. Ele, sendo um fariseu, jamais poderia se submeter a uma fala, a um diálogo com Jesus Cristo, pois os fariseus e os escribas, a gente sabe disso, que eles viviam em contenda, em discussões, o tempo todo em relação aos ensinamentos de Jesus. Então esse homem, ele vai à noite se encontrar com Jesus, e o curioso, irmãos, desse encontro que ele vai ter, porque ele vai até Jesus, não foi Jesus que foi até Nicodemos, e quando Nicodemos chega para Jesus, ele faz uma declaração muito importante, ele vai a Jesus declarar a Jesus, que Jesus Cristo, realizando muitos sinais e maravilhas e muitos prodígios naquele dia, ele fala que Jesus Cristo não poderia realizar tais milagres, tais sinais, se Deus não fosse com ele. Então ele leva para Jesus um elogio, ele vai conversar com Jesus e vai dizer a respeito das obras que Jesus já estava realizando naqueles dias. Isso foi uma coisa muito importante da parte dele. Sendo ele um homem religioso, e vendo tudo que Jesus estava fazendo nos seus dias, isso despertou nele uma curiosidade muito grande, de estar com Jesus, conversar com Jesus, e dizer para ele a importância que era, ele está fazendo aqueles sinais, e ele estava conceituando uma afirmação, que Jesus só poderia realizar aqueles grandes milagres, se Deus realmente fosse com ele. Claro que era, Deus estava em Jesus Cristo, realizando aqueles grandes sinais e maravilhas. Mas para surpresa de Nicodemos, isso foi uma surpresa, em contra-resposta, Jesus ele não elevou uma fala, um diálogo, agradecendo a Nicodemos pelo reconhecimento. Porque dado esse diálogo, uma cortesia dessa, um elogio desse, Jesus poderia retribuir esse agradecimento e dizer para Nicodemos: oh, mas eu recebo esse elogio, porque as obras que eu estou fazendo são obras de Deus. E ele poderia dizer, como ele disse para Pedro, quando Pedro disse, a respeito de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Mas em relação a Pedro, Jesus falou: não foi carne e nem sangue, Pedro, que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo de Deus que te revelou essa verdade. Mas a Nicodemos não, a Nicodemos o Senhor inverteu o assunto. Uma resposta que poderia ser dada de maneira conveniente naquele homem, foi uma resposta bombástica, foi uma resposta que deixou aquele homem surpreso, deixou aquele homem sem resposta. Embora reconhecendo Jesus Cristo como mestre, Jesus responde para Nicodemos no versículo de número 2, algo que na verdade Nicodemos nunca havia parado para analisar, para pensar. Embora sendo religioso, conhecedor das leis e das regras do Pentateuco, um homem obediente
a toda a lei de Moisés, um homem que tinha princípios religiosos fortíssimos, convicções fortíssimas dentro dele, da presença de Deus, da existência de Deus. A religiosidade de Nicodemos saltava-lhe aos seus olhos, mas Jesus fala com ele alguma coisa que o deixou perplexo. Fala com Nicodemos alguma coisa que na verdade ele nunca havia parado para analisar a sua maneira de viver, o seu estado natural. Versículo de número 2, olha as palavras que Jesus ele fala com Nicodemos, quando ele diz assim no versículo 2: este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode. Esse homem ficou estagnado diante de uma palavra que ele não esperava por ela, porque ele não teve resposta para ela. Então ele leva a Jesus mais uma pergunta que todos nós, como seres humanos, faríamos também. Porque quando Jesus fala para Nicodemos de coisas sobrenaturais, ele não entendia, porque Nicodemos entendia muito de lei, de regras, de preceitos e de coisas que a sua própria religião fazia questão de pautar como verdadeira. Aí ele fala com Jesus assim, depois de ouvir isso: Jesus, isso ele não mostrou uma falta de conhecimento, não. Ele indagou alguma coisa a respeito do que Jesus falou. Jesus, como pode um homem velho, um homem da minha idade, como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Não tem lógica. Jesus estava falando para Nicodemos de dois tipos de vida que uma pessoa tem na terra: uma vida natural e uma vida espiritual. Até o presente momento, Nicodemos só sabia a respeito das coisas naturais, das coisas da terra, mas não tinha nenhum conhecimento em relação às coisas espirituais. Então a pergunta que ele faz para Jesus, perguntando: como que eu vou fazer isso? Não há possibilidade nenhuma de voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus sempre tem uma resposta para os religiosos, e ele traz mais uma resposta a Nicodemos, dizendo para Nicodemos a respeito do novo nascimento. Irmãos, eu quero te falar aqui coisas nessa noite importantes demais para a nossa vida com Deus. Embora muitas pessoas, como Nicodemos, estão atreladas a milagres, embora no nosso Brasil principalmente, porque o nosso Brasil é um país místico, é um país onde a cura salta aos olhos, onde os sinais saltam aos olhos das pessoas, onde tem milagre, tem multidão, onde tem sinal, tem pessoas em volta. Assim foi com Jesus e assim acontece nos nossos dias. Nicodemos, ele ficou admirado, porque Jesus ele operava muitos sinais e maravilhas, mas Jesus não estava se importando em relação àquilo que ele estava fazendo, porque isso era o dom de Deus na vida dele. Ele realizava esse tipo de milagre porque ele veio na terra para curar, para libertar e, acima de tudo, para salvar a alma do pecador. Nicodemos, quando ele fala com Jesus, ele não falou com Jesus se portando a Jesus como Salvador, ele se portou a Jesus como curandeiro. Ele olhou para ele: olha só, ninguém pode curar, ninguém pode fazer tantos milagres se Deus não for com ele. E Jesus joga para ele, irmãos, uma pergunta, uma resposta acompanhada de algo sobrenatural sobre a vida daquele homem. Porque as pessoas podem receber os milagres, mas os milagres não trazem salvação para ninguém. Milagre não salva não, meu irmão. Se eu chamar alguém aqui nessa noite que esteja com um problema, uma doença do câncer, ou quem sabe alguém que chega aqui à frente
numa cadeira de roda, eu posso orar pelo poder do nome de Jesus, e esse homem vai se levantar. Você vai levantar e vai dar glória a Deus, você vai bater palmas, você vai gritar, você vai glorificar a Deus. Isso é muito importante, porque o que foi realizado no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas esse milagre que você esteja vendo aqui à frente acontecer, não traz benefício para a tua salvação. Entenda o que eu estou querendo te falar nessa noite aqui. Quantos crentes dentro das igrejas que estão seguindo Jesus, estão voltados para o caminho de Deus, porque recebeu uma libertação das drogas, porque foi curado da AIDS, do câncer, não sei o que Deus fez na tua vida, mas essas pessoas atrelaram a sua vida espiritual, uma cura, um milagre, um sinal, estão acompanhando Jesus pelos milagres que Ele fez, ou que Ele ainda há de fazer. Não faça isso. Nicodemos, ele ficou surpreso por tudo que Jesus estava fazendo, e Jesus não deu nenhuma importância para o elogio de Nicodemos. Jesus, ele é muito preciso e objetivo em relação à alma do homem. Ele trata conosco de maneira direta. Ele não faz uma curvinha aqui, outra curvinha ali. Ele não fica com esse meio termo, não posso falar disso, porque se falar disso a pessoa não fica na igreja. Não posso tratar desse outro tipo de assunto, porque senão ele fica embirradinho, ele faz pirraça, ele quer mudar de igreja. Jesus não é assim. Ele encontrou com um dos principais dos judeus, um homem conhecedor, um homem que tinha todo o conhecimento. Ele tinha os 5 livros da lei, o Pentateuco, aqui na sua memória, porque assim a criança, um israelita, assim acontecia com os meninos lá em Israel, quando Moisés disse nas suas palavras: você vai inculcar todas essas palavras aqui na cabeça dessa criança, ela levantando, ela deitando, ela sentando, de qualquer maneira, eles vão aprender. E eles, os fariseus, eles tinham toda a Torá, todo o Pentateuco na sua memória. Jesus encontrou com esse homem, e ele lançou diante desse homem um grande desafio, uma resposta que silenciou o interior daquele homem, porque quando Jesus fala do novo nascimento, aquele homem indaga a si mesmo, ele diz: eu não tenho como voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus, ele começa então a revelar o mistério para o Nicodemos, que até então só conhecia as coisas da terra, e ele começa a revelar as coisas do Espírito. Porque nós precisamos essa noite, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender aqui, meu querido, que nós somos de Deus, e se somos de Deus, precisamos ouvir as palavras de Deus. Você pode ter muita coisa que você esteja lendo, mas se você não estiver lendo esse livro sagrado, você está fora de cogitação. É esse livro, é a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de regra e de conduta para essa vida aqui. Então Jesus fala no versículo de número 5, acompanha comigo aqui, se quiser lançar no telão pode lançar, no versículo de número 5, aí começa realmente, irmãos, o dilema dentro daquele homem. Jesus fala com ele assim, ele ficou todo perdido, porque não sabia, não conseguia se situar diante do diálogo, e no versículo 5 Jesus fala com ele assim, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Uma pessoa, se não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver, não pode entrar, não pode possuir, não pode se agregar ao reino de Deus. Sem um novo nascimento, a tua religião é vã, a tua esperança é vã, a tua estadia na igreja é vã. Então o novo nascimento é necessário para todo crente. Todo crente tem que nascer de novo. E essa palavra vai mexer conosco nessa noite, porque no final dela, você vai dizer para si mesmo, como Nicodemos pôde dizer para si mesmo: eu não nasci de novo, eu ainda não tenho a vida de Deus dentro de mim. Os fariseus, eles eram contrários ao batismo de João Batista. João Batista, ele veio antes de Jesus, e João Batista, ele pregava e ele anunciava o reino de Deus, e ele dizia: arrependei-vos, porque a vós é chegado.
O reino de Deus, João Batista pregava o batismo do arrependimento. Jesus Cristo, no capítulo 3 de Mateus, ele vai confirmar isso no capítulo 4 também. João Batista e Jesus falaram a mesma língua, e Jesus começa a pregar, depois que sai do momento da tentação no capítulo 4, e ele diz: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então o primeiro passo é o arrependimento de pecado. Os fariseus não acreditavam no batismo de João Batista, e muito menos no batismo de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou assim: Nicodemos, se você não nascer da água, batismo. E quando eu falo de batismo, meu querido, eu falo de sepultamento. Quando eu falo de sepultamento, eu falo do velho homem, que precisa ser sepultado. Porque há muitos e milhares de crentes no Brasil e no mundo afora, que fizeram do simbolismo do batismo apenas um banho que se tomou numa piscina ou num riacho. Porque não estão vivendo um verdadeiro cristianismo, não estão vivendo um novo nascimento. Eu quero concluir contigo aqui, Paulo falando aos romanos, ele vai deixar para nós aqui algumas coisas importantes para nós concluirmos aqui a respeito do batismo, lá em Romanos, no capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 6, verso 4, Romanos capítulo 6, quantos estão entendendo? Todo mundo caladinho? Romanos capítulo número 6, versículo número 4, depois o 6 e o 7, quantos acharam? Quem não achou, lê no telão, capítulo de número 6, versículo número 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo de número 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Paulo está confirmando aqui a respeito do batismo nas águas, esse batismo que simboliza o sepultamento do velho homem, coisas que Nicodemos, segundo a lei dos fariseus, não aceitava o batismo. E é necessário que o homem nasça de novo em primeira mão, através do batismo, que é o símbolo do sepultamento do velho homem. Não um batismo, meus irmãos, que a pessoa, na verdade, ela desce as águas sem ter uma consciência plena do que é o cristianismo. É por isso que nós fazemos questão aqui na igreja de fazer com que todos os que descem as águas participem de um curso para o batismo, para entender o que é o novo nascimento, o que é uma vida com Deus. Porque há muitas pessoas ainda dentro da igreja que estão mortas em seus delitos de pecado. Colossenses capítulo número 2, nós vamos ver também a respeito disso, um pouquinho à frente, Colossenses 2,12, hoje nós vamos comer a Bíblia, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 12, Paulo também vai confirmar sobre isso. Abriram? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Amém, irmãos? Isso é uma confirmação que eu estou falando para os irmãos, para você entender que quando Jesus falou com Nicodemos, é necessário que você nasça de novo da água, batismo. Porque naquela época havia essa grande contradição, essa resistência pelos fariseus, porque eles estavam pautados nas leis de Moisés, dizendo que pela lei eles poderiam ser justificados diante de Deus, enquanto a palavra do Senhor fala que nós precisamos sepultar o velho homem nas águas do batismo. E por que ele fala nascido do Espírito, irmãos? Porque só há um meio, meu irmão, olha para mim aqui, presta atenção, só há um meio pelo qual nós que estamos aqui, e todas as igrejas que se prega a palavra de Deus, só há um que pode convencer o homem do pecado: o Espírito Santo. É por isso que ele disse que o homem que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. João capítulo 16, João vai dizer a respeito disso, que o Espírito Santo
É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo na igreja, isso aqui vira balela, vira diálogo, vira palestra, vira discurso, vira apenas uma conversa de um pastor na cabeça de vocês durante 1 hora. Mas quando alguém está aqui em cima, portando dessa palavra aqui, falando daquilo que não é nosso, daquilo que vem de Deus, através do Espírito Santo, a obra começa a acontecer dentro do interior do homem. Porque Deus, Ele não se preocupa com o externo. Embora nós, como seres humanos, ao sair de casa, a gente se preocupa com a nossa beleza. Você se preocupa muito com a tua aparência, quando na verdade Deus se preocupa com o teu interior. Foi isso que Nicodemos recebeu como resposta, porque ele estava muito preocupado com a sua religiosidade e a fim de impressionar Jesus com a aceitação dos seus milagres. Mas Jesus não estava olhando para os milagres, estava olhando para a vida vazia, uma vida sem a presença de Deus, uma vida simplesmente natural, porque aquele homem até então expressava coisas da carne, as coisas de uma religião, meu querido, que não salva, uma religião que não transforma. Por que tantas pessoas têm resistência em relação ao Evangelho? Por que todas as pessoas, ao chegar dentro de uma igreja, elas resistem ao Evangelho? Porque elas acham e pensam consigo mesmo que a religião que elas professam, uma religião dada através dos avós, dos tataravós e gerações passadas, essa religião, ela é capaz de levar a salvação ao homem, e isso não é verdade. Só Jesus Cristo salva. E não há outro meio de salvação, senão através de Jesus Cristo. Então vamos agora à questão principal em relação à nossa vida. Vamos analisar agora, diante desse texto, e diante desse ocorrido com Nicodemos, vamos trazer essa palavra de forma aplicativa para a nossa vida. Embora é apenas um diálogo com Cristo, mas traz consigo uma informação muito necessária para todos nós: o verdadeiro nascimento, não o nascimento da carne, natural do ventre da sua mãe, mas o nascimento espiritual, uma nova vida em Cristo. E é dessa que eu quero falar nesse momento, porque se você não nascer de novo, nós vamos esbarrar em algumas situações que vão comprometer a nossa vida com Deus. Sem o novo nascimento, o crente, ele não terá prazer na lei do Senhor. Se você não for nascido de novo, olha para mim aqui. Se você não for nascido de novo, se você não passar pelo novo nascimento, o Salmo de número 1 revela exatamente a identidade daqueles que são nascidos de novo e daqueles que não são nascidos de novo. O Salmo número 1, ele diz para nós a respeito disso. O versículo 2 do Salmo número 1, a respeito daqueles que são nascidos de novo. Esse crente nascido de novo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para aquele que nasceu de novo, essa Bíblia não é um fardo, essa Bíblia não é um radicalismo, essa Bíblia não é um peso para a sua vida. Para aquele que nasceu de novo, a Bíblia Sagrada, a santa, a pura, a mais preciosa palavra de Deus, para o nascido de novo, é como mel, não é como fel. Tem pessoas que dizem assim: nosso Deus, essa igreja aí é uma igreja que pega muito forte, são palavras muito fortes, são cajadadas. Irmãos, aqui não tem cajado, aqui tem a verdade de Deus, para mim e para você. Oh meu irmão, pelo amor de Deus, não se iluda o teu coração, e não se engane com as bolotas desse mundo, e nem com o sistema religioso vigente. Porque a igreja evangélica no Brasil, ela passou por uma reforma através de Martim Lutero, mas essa igreja evangélica no Brasil, ela precisa de uma outra reforma, uma reforma que vem trazer para nós mais conceito de Deus, mais vida de Deus para dentro de nós. Precisamos ter mais vida de Deus dentro de nós, e não uma mera religiosidade.
Crentes que vêm à igreja todo domingo com carimbo na mão para bater aqui a sua presença ou em outras igrejas qualquer. Deus não precisa de frequentadores de igreja. Deus precisa de um povo que faça a diferença no meio de uma sociedade corrupta. Uma sociedade, meu querido, comprometida com a imoralidade. Você liga a tua televisão, mulher pelada. É uma propaganda da Havaiana. Olha a Havaiana, olha a Havaiana, olha a Havaiana. Bonita Havaiana e mostra a mulher nua. É uma cerveja, mostra uma mulher nua. Tudo, meu querido, na mente das pessoas lá fora, estão trazendo um meio pelo qual o pecado ele é aflorado. Uma mensagem subliminar. Algo que traz para nós um efeito de imoralidade. O Salmo número 1 mostra para nós que o crente nascido de novo, ele tem prazer em ouvir essa palavra. O crente que não nasceu de novo, ele vai ter muita dificuldade de ouvir essa palavra. Porque ele, na hora de estar no meio de uma sociedade como essa, ele não vai responder aquilo que o Salmo de número 1, ele diz. Ele não vai conseguir, meu querido, andar nos caminhos certos. Ele vai começar a andar segundo o caminho dos ímpios. Ele vai assentar na roda dos escarnecedores. Ele vai se deter no caminho dos pecadores, porque ele não nasceu de novo. Olha para você mesmo agora. Não precisa ninguém julgar a ninguém. O apóstolo Paulo diz: examine um homem, faz um julgamento teu aqui agora. Veja como tem sido as tuas atitudes frente às pessoas que estão lá fora no mundo. Veja se você é nascido de novo, quando as pessoas se assentam contigo, seja em qualquer ambiente, em qualquer festa, qual que é o teu procedimento? Será que você que abre a boca, ou pessoas que dizem que nasceu de novo, ao assentar numa mesa de pessoas que não são evangélicas, será que aquele momento ali vai fazer com que você deixe de ser o que você é, luz, para se tornar trevas? Será que uma festa de aniversário de crente, irmãos, me perdoe eu te falar isso, aniversário de crente, seja de criança, 15 anos, seja casamento de bodas de prata, de ouro, seja o que for, na mesa do crente não tem bebida alcoólica, não tem, não nasceu de novo, infelizmente, está envergonhando o nome de Jesus. Porque aqueles que confessarem o meu nome diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante do Pai que está nos céus. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é coisa muito séria, meu querido. Nicodemos, ele era um homem de fachada, uma religião falsa, uma religião que pode tudo. Nicodemos vivia como muitos vivem hoje, no anonimato. Você é crente? Eu vou lá de vez em quando naquela igreja. De vez em quando eu faço parte dos trabalhos daqueles crentes, quando na verdade ele é membro ativo na igreja. Irmãos, se nós nessa noite não entendermos o que é nascer de novo, a gente vai sair daqui nessa noite, meus irmãos, pior do que a gente entrou. Porque eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo o que é o novo nascimento. O que é você viver no meio desse povo e dizer para esse povo: não sou igual a você. Como Daniel, ele se assentou, ele negou-se a sentar na mesa do rei para comer as iguarias do rei, porque ele sabia a quem ele servia. O crente que é nascido de novo, ele não vai de maneira alguma agradar o homem e desagradar a Deus. O crente nascido de novo, primeiro ele olha para dentro de si mesmo e ele diz: eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, como o hino fala. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir continuar nessa caminhada com Deus. Se nós nessa noite, numa palavra como essa,
nós não entendermos o que Deus quer de nós, nós vamos nos desviar da presença de Deus, ou ficar aqui, assentados, ouvindo uma palavra como essa, e ser condenado com o mundo, o que isso seria muito ruim. Isso seria falta de inteligência para muitos de nós, porque não dá para conjugar, não dá para viver, irmãos, uma vida em comunhão com Deus e uma vida em comunhão com o mundo. Não dá para você servir a Deus e servir a Mamon. Ou você serve a Deus ou serve Mamon, ou serve a Deus ou serve o mundo. João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, verso 15 e 16, João vai dizer isso para os crentes que não nasceram de novo. Amar o mundo e as coisas que no mundo há, faz com que a gente tenha inimizade com Deus, e tem muito crente inimigo de Deus professo, porque pelos frutos, não adianta, meu irmão. Nós estamos suando a camisa aqui na sexta-feira, orando por pessoas que já ouviram a palavra de Deus inúmeras vezes, mas dá uma mão para Jesus e a outra para Satanás. Na sexta está no culto, e no sábado está lá, no centro de macumba. Na sexta está aqui, e no sábado está numa mesa de jogatina, tomando cerveja e postando no Facebook e no WhatsApp. Olha quantas nós tomamos aqui. Não dá, meus irmãos, para a gente fechar a boca e ficar imune a isso, porque essa igreja aqui, ela precisa de uma mudança. Não uma mudança, meu querido, no sentido geográfico, mas uma mudança interior. Porque quando Jesus falou para os escribas e fariseus, ele disse: o que contamina o homem não é o que o homem come, mas é o que o homem fala, o que sai de dentro do homem, porque dentro do coração do homem está o adultério, a inveja, os homicídios, os furtos, tudo que não presta está dentro de nós, e não pode conviver dentro de nós, porquanto se nós nascemos de novo, nós precisamos nessa noite falar e confirmar diante dele: Senhor, eu sou teu, e tu é meu. Não vai dar para dividir, meu irmão. Jesus não divide você com Satanás, Jesus não divide você com o mundo. Há muitos crentes enganados dentro da igreja, pensando que estão alienados, que Deus não está nem aí. Deus está sim para nós, com seus olhos aqui, ó, em cima de cada um de nós. E Ele está percebendo que tem muito crente, que infelizmente, irmãos, não converteu ainda, são convencidos. Vou continuar, posso continuar? A hora está avançando, mas eu preciso, irmãos, eu preciso nessa noite compartilhar contigo. Sem o novo nascimento, nós vamos, irmãos, infelizmente, apenas ficar mais um tempo na igreja, porque o diabo, ele já está tranquilo em relação a muitos crentes. Na minha época, irmãos, quando eu me converti, há 40 anos atrás, irmãos, sei se as coisas mudaram, se a igreja mudou, o sistema precisa mudar, mas eu nunca tinha visto crentes, irmãos, endemoniados. Eu nunca vi isso. Um tempo como esse, que as pessoas estão ficando possessas, pessoas que já passaram pelas águas, e isso não pode continuar assim. Por que que Satanás está tendo grande espaço na vida dos crentes? Por que que o diabo está, irmãos, ganhando ponto dentro das igrejas, irmãos? Porque há brechas abertas que ainda não foram fechadas. Jovem, olha para mim, jovem. Você que é jovem, que está aqui nessa noite, o Espírito Santo manda falar contigo. Se você é nascido de novo, se você nasceu de novo, não deita com a tua namorada, porque a palavra do Senhor fala em Apocalipse, que aqueles que são os fornicários, que pratica fornicação, não tem entrada, não vai herdar o reino de Deus. Fornicação leva para o inferno. Adultério, meu querido, se tu é nascido de novo, o adultério te leva para o inferno.
Sem o novo nascimento, a gente não consegue lidar com o pecado. O pecado domina o tempo todo. Na carta de João aqui, 1 João, ele fala que aqueles que vivem na prática do pecado não são nascidos de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. Quantos estão entendendo isso? Por que que nós, essa noite, não vamos entender essa voz que clama? Não é a voz do pastor Roberto, meu querido, é a voz do Espírito Santo dentro de você, clamando e dizendo: deixa eu fazer essa obra na tua vida. Irmãos, sem o novo nascimento, irmãos, a gente, infelizmente, irmãos, a gente não vai aguentar essas lutas que virão por aí. O crente que é nascido de novo, ele tem um pensamento diferente. Quero te falar algo forte aqui agora. Algo que acontece não só nessa igreja, mas algo que está acontecendo em todas as igrejas do Brasil afora. Quando o profeta Jeremias, no capítulo de número 9, ele libera uma palavra, porque quando você vê na Bíblia essas palavras assim, presta atenção, quando você vê isso escrito, assim diz o Senhor, quando você ouvir isso, toma cuidado com o que você está ouvindo, porque não é o homem que está falando, é Deus falando ao seu povo. Assim diz o Senhor. E quando Ele fala, meus irmãos, para trazer conserto para o seu povo. Alguém nessa noite pode sair daqui me criticando. Isso é puro radicalismo. Não precisa disso tudo, não. Não é necessário pregar desse jeito, não. Há tantas mensagens eloquentes, fervorosas. Há tantas mensagens que faz o povo chorar, emocionar, bater palma, gritar, louvar a Deus. É verdade, meu querido, tem todo esse cardápio no reino de Deus, mas o cardápio nessa noite é: se você quer nascer de novo e quer pertencer ao reino de Deus, conserta a tua casa, põe em ordem a tua casa, ó Israel de Deus, põe em ordem a tua casa. Olha essa casa espiritual que você está construindo. Não pode ser uma casa construída com palha, com feno, com madeira. Essa casa tem que ser construída com materiais sólidos, que edifica você, estrutura você e mantém você de pé contra todo tipo de vento de doutrina que virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. O crente firmado na rocha, ele não vacila na fé. O crente firmado na rocha, ele não oscila na hora dos desejos sexuais. O crente nascido de novo, ele dá uma resposta aplausível na faculdade, dizendo para os amigos da faculdade: eu não preciso deitar com 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, eu preciso sim me santificar ao Senhor, porque o Senhor diz: sede santos porque eu sou santo. Não vai dar, meu irmão. Não vai dar para chegar no céu desse jeito, não. Irmãos, vamos arrumar nossa bagagem. Meu querido, arruma essa mala tua. Põe essa mala em ordem. Coloque em ajuste a tua vida com Deus. O prumo de Deus vai descer na terra. E esse prumo, meu querido, não é o prumo que o pedreiro usa, não. O prumo de Deus é aquele prumo que faz as coisas se acertarem do jeito dele. Ou tu vai acertar a tua vida com Deus, ou você não vai ficar aqui. Porque o salmista diz que aqueles que servem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Tem muita gente jogando lama no nome de Jesus. Tem muita gente fazendo com que esse cristianismo seja escarnecido pelos homens. Você começa a pregar o evangelho e a pessoa logo te pergunta: como é que é na tua igreja? Será que aqueles crentes lá são crentes honestos? Eles compram e pagam? Irmãos, dever não é nenhum problema.
está acabando a pilha. Você dever não é nenhum problema. O problema maior, meu irmão, é você omitir a dívida. Quantos crentes? Pastor, sou nascido de novo, sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em língua estranha, pastor. Me chama para uma vigília de oração, eu oro a noite inteira em línguas estranhas. É mesmo? É mesmo? Pelo fruto se conhece a árvore. Meu querido, como é que está a tua vida? Vida financeira, irmãos, toda bagunçada. Não tem administração com a sua própria vida. E diz que é nascido de novo. O crente nascido de novo, meu irmão, não dá calote em ninguém, não. O crente nascido de novo chama: irmão César, vem cá, irmão César, vem cá, faz favor. Quanto que eu te devo? Eu te devo R$100, eu não consigo te pagar dia 5, mas uma coisa eu vou te falar, eu vou te dar 30, mas o mês que vem eu te dou 70, eu te pago, porque a satisfação é um pagamento, é uma justificativa que você faz. Quanto crente com o nome no SPC, no Serasa, quanto crente caloteiro, que não passa na rua do açougueiro, porque se passar lá, ele vai fazer com a mão assim, ó, vem cá pagar a carne que você pegou, para fazer um churrasco. Quantos crentes, irmãos, que compram lá nas Casas Bahia de 15 vezes, paga 2 prestações, e o restante, meu irmão, coloca na conta do Abreu, se ninguém pagar, nem eu. Diz ele que é nascido de novo. Quantos estão entendendo isso? Jeremias capítulo de número 9, irmãos. Sem um novo nascimento, meu irmão, nós vamos ficar perdendo tempo dentro da igreja. O crente, ele vai continuar nas redes sociais, postando e comentando absurdos, coisas da vida alheia, coisas que não edificam. E Deus aqui, em Jeremias capítulo número 9, para a gente encerrar, amém, irmãos? Capítulo 9 de Jeremias, para mim aqui versículo 3, versículo 6, o 8 e o 9, irmãos, olha que palavra é essa, irmãos. O crente nascido de novo, irmãos, não pode se comprometer a esse ponto aqui, meu irmão. Palavra que Deus disse para o povo de Israel, que são usadas para mim e para você aqui nessa noite. E encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Versículo de número 6. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor. Versículo de número 8 e 9, que coisa terrível, irmãos, é a língua do homem, irmãos. Vamos prestar atenção aqui nessa noite, irmãos. O que é nascido de novo, irmãos, não vive nessa prática não, irmãos. Quanta fofoca, quanta conversa fiada, uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no coração arma-lhe ciladas. Não hei de castigá-los por essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação tal como esta? Jeremias traz uma revelação aqui nessa noite a respeito dos pecados da língua. Só que a língua hoje foi invertida para os dedos. A língua saiu da boca e foi para a mão. A língua está na mão agora. Mãos que derramam sangue. Mãos que matam inocentes, mão que destrói famílias, mãos sem piedade. Quando o salmista diz: eu me apresentarei diante de ti, mãos limpas que não derramam sangue inocente. É isso que a igreja hoje precisa ouvir. Presta atenção no teu WhatsApp, presta atenção no teu Facebook. Se não tem o que falar, põe o joelho no chão e ore. Busca a presença de Deus e interceda. Crentes maduros, assim dizem ser. Nascidos de novo, assim dizem ser. Mas pelos frutos a gente conhece, não nasceu de novo não. Ainda continua menino na fé. Paulo disse isso: quando eu era menino, eu corria como menino. Mas agora que eu sou homem, eu deixo as coisas de menino e começo a praticar as coisas de homem. Não seja menino na fé, seja homem maduro. Para com isso, meu querido, minha querida.
de lançar no teu Face, no teu WhatsApp, conversas, infelizmente, improdutivas. Oh, que o Espírito Santo tenha falado contigo nessa noite. Oh, que o Espírito Santo nessa noite fala contigo, e quando você chegar em casa, você pegar o teu celular, tira do teu celular toda a pornografia que lá esteja, filmes pornográficos, imagens sensuais, comentários alheios a respeito de vidas, de famílias. Irmãos, o Espírito Santo precisa nessa noite limpar o nosso interior, irmãos. A igreja precisa entender o que Deus quer de nós. Nicodemos só tinha uma fachada de um homem religioso. Jesus viu muito mais do que uma religião. Jesus disse para ele: as coisas da carne se discernem na carne, mas as coisas do Espírito só discernem no Espírito. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus andam na presença de Deus. Se o crente, todo crente nessa noite, ou todos nós que dizemos que somos crentes, se nós entendermos isso, irmãos, sobre o novo nascimento, a gente vai sair daqui nessa noite consertando muita coisa errada da nossa vida. Você não vai ser uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Jesus, ele falou assim: é mister que venha o escândalo, é provável que venha o escândalo, mas ai daquele que por ele vier o escândalo. Não seja uma pedra de escândalo para o reino de Deus. Você pode até falhar, você pode pecar, ninguém aqui é perfeito. No decorrer da nossa vida, irmãos, por decisões próprias, ou quem sabe atrelados às decisões de outras pessoas, ou pessoas mal intencionadas contigo, você pode até errar. Mas a Bíblia diz que se você confessar o teu pecado, Ele, Jesus, é fiel e justo para te perdoar o teu pecado e te colocar de pé. Não tem justificativa para viver no pecado. Não tem justificativa para dizer: pastor, eu faço isso porque fulano me faz pecar. Não atrele a tua vida com Deus em relação a pessoas que não têm vida com Deus. O novo nascimento é necessário. Em poucas palavras que nós dissemos aqui, não podemos seguir mais em função da Santa Ceia. Em poucas palavras, sem o novo nascimento, nós não vamos herdar o reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem, herdará o reino dos céus. E vou além contigo. Há muitos que andam por aí: pastor, deixa comigo que demônio é só Deus. Cai uma penca, sai legião. Que maravilha, poderoso, hein? Nosso Deus, é Deus no céu e Ele na terra. Pastor, deixa comigo, porque uma palavra minha, que eu profetizar, cai fogo do céu. Misericórdia, hein? Esse homem, só Jesus na causa. Pastor, pode ficar tranquilo, porque está tudo no controle. Esse indivíduo já caiu, porque um dia ele vai ouvir essa frase: mas Senhor, no teu nome expulsamos demônio, falamos em línguas, profetizamos, fizemos milagres. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, porque vocês praticavam a iniquidade, que é o mesmo que pecado. Que o Espírito Santo nessa noite sacuda você por dentro, te dê um sacode santo, para você não viver a partir de hoje na mesmice, no pecado. Por que você vai ficar atrelado à escravidão do pecado, quando Paulo diz que nós que somos de Cristo, já somos livres do pecado, porquanto Cristo nos libertou? Viva essa liberdade agora, não viva debaixo do jugo do pecado. Todo pecado, meu irmão, tem que ser resolvido aqui nessa noite. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Se põe de pé na presença de Deus. O Espírito Santo falou contigo? Vamos resolver aqui agora, irmãos? Vamos resolver com Deus aqui agora o negócio? Vamos resolver, vamos? Vamos ou não? Vamos resolver aqui uma coisa aqui para todo mundo aqui, olha para mim aqui. Todo mundo, vamos resolver uma coisa aqui. Você é de Deus? Então ouve a palavra de Deus e obedeça a ela.
Agora, se você não é de Deus, posso te dar um conselho? E olha que um conselho desse que pastor nenhum daria. Eu vou dar um conselho aqui agora. Para quem não é de Deus, não quer nada com Deus, não perde tempo dentro da igreja não. Perde tempo não. Quanto crente perdendo tempo dentro da igreja? Não quer viver uma vida com Deus, quer viver uma vida com Deus e com o diabo. Deus não aceita. Antes tu foste frio ou tu fostes quente. Tu é morno, eu te vomito da minha boca. Com Deus não tem meio termo, meu querido. Ou tu é ou tu não é. Quantos são de Deus aqui nessa noite? Quantos querem nascer de novo aqui nessa noite? Eu quero nascer todo dia, irmãos. Quero nascer da água e do Espírito Santo. Davi, ele vai ministrar uma canção só para a gente orar nesse momento. Vamos orar, irmãos? Me perdoe o horário, mas vamos orar? Eu sei que tem pessoas aqui dentro desse lugar que precisam do conserto nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui dentro desse lugar que precisam nessa noite resolver, decidir: Senhor, eu não quero viver mais à margem, eu não quero viver mais uma vida alienada contigo, eu não quero viver mais um cristianismo barato, um cristianismo que se resulta só em milagres, em bênçãos materiais. Para com isso. Jesus não veio prometer riqueza para ninguém. Jesus veio resgatar o homem do pecado, do inferno. É isso que Ele vem fazer na tua vida. Tenha casa, tenha carro, tenha o que você tiver, o que você não tiver. O que vale a pena é morar no céu. Você pode morrer pobre, meu querido, mas você vai ser rico com Deus lá em cima. Você pode morar num barraco, mas há algo lá em cima preparado para nós. A nova Jerusalém celestial, ruas de ouro, de cristal. Porque o que tem valor nessa terra, Deus colocou no chão, no céu, para a gente pisar. Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração especial aqui nessa noite. Se você tem coragem mesmo, se você tem realmente vontade de ter uma vida com Deus brilhante, uma vida frutuosa, uma vida edificante, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Se você está cansado dessa vida paralela ao mundo, paralela à carne, se você quer um renovo nessa noite, se você quer nascer de novo, você não vai se envergonhar, porque o diabo é ele que faz acusação minha e sua diante de Deus. Mas nesta hora aqui, Deus está dizendo para você: nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Você quer uma nova vida? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu preciso orar por você. O diabo põe vergonha. O diabo, ele coloca em nós, irmãos, um constrangimento. Mas nessa noite é noite de decisão. Você está decidindo hoje a vida eterna com Cristo. Você está decidindo hoje viver uma vida nova com Deus. Parar de viver uma vida de faz de conta. O que você quer é Deus. É isso, sai do teu lugar, é isso mesmo. É isso, irmãos. A igreja precisa disso. A igreja precisa de cura. Aqui está a tua cura, meu querido. A cura, a cura. Jesus tem a cura. Jesus tem a restauração para você. Jesus tem vida nova para você. Jesus tem novo nascimento para você. Não precisa viver uma vida medíocre. Pode chegar para frente. Cabe mais pessoas aqui. Não fica no banco não. Não fica no banco não. Vem para cá. O Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vai tocando, Senhor. Vai tocando. Davi, pode cantar. Vai tocando. Enquanto você estiver ouvindo essa canção, pode sair do teu lugar, pode vir. Tem mais pessoas para vir aqui para frente. É noite de concerto. É noite de cura, de restauração. Oh meu Deus, estende a mão para cá, igreja. Estende a mão para cá, isso. Abençoa essas pessoas que estão aqui. São filhos de Deus. Você vai se tornar um vaso novo nessa noite. Oh meu Deus. É tratamento, Espírito Santo. É tratamento, Espírito Santo. Trata desse povo, Senhor. Desce fogo nesse lugar, Senhor. Renova, Senhor. Renova as forças, Senhor, dessas pessoas que estão cansadas, que estão vivendo, meu Deus, oh Pai, com dificuldade na Tua presença. O Senhor é poderoso, Pai. Faz a Tua obra nessa noite, Espírito Santo. Aviva, Senhor, este povo. Enche, meu Deus, de novo. Enche essas vidas de novo da Tua presença, do poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor.
Renova nessa noite, Senhor. Derrama, Senhor, óleo fresco. Derrama óleo do Teu Espírito Santo. Derrama unção sobre essas pessoas, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca com a Tua mão agora, Senhor. Remova, Senhor. Remova o velho homem de dentro delas. E faz de novo, Senhor, eles serem uma nova criatura na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, renova as forças, renova o ânimo. Põe de pé nessa noite, Pai. Faz a Tua obra, Espírito Santo, no coração da Tua filha, Senhor. Enche de novo, Senhor. Enche de novo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Plano pra salvar. Ah, Espírito Santo, faz a Tua obra nessa noite, Pai. Meu Deus, que todas essas pessoas, Senhor, recebam renovo, receba a unção, receba o poder do Teu Espírito para continuar caminhando na Tua presença, para serem vasos novos da Tua casa. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com Deus, fala com Deus. Abre a tua boca. Faz as pazes com Deus. Faz as pazes com Deus. Pede a Ele restauração, renovo. Plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a Sua graça me alcançou. Aleluia. E quando tudo parecia Sim, meu Deus. perdido naquela cruz, Oh meu Deus, em nome de o Jesus. Seu sangue me libertou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh Deus Santo, em nome de Jesus. Recebe nessa noite, Deus, a nossa oração. Jesus, o Oh plano Deus, alivia o fardo do Teu povo, Senhor. Renova as forças do cansado, Senhor. E põe de pé esse vale de ossos secos, Senhor. Em nome de Jesus. Sobre todos, Sim, meu veio Deus. pra salvar. Sim, meu Deus. Ele me salvou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O plano perfeito. Oh, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que só Tu é digno de ser exaltado. Que o Teu povo nessa noite saia daqui renovado, restaurado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.